Iniciamos com a história de quando o mundo ainda era jovem, onde houve uma guerra nos céus e os imortais descobriram que tinham o poder de matar uns aos outros. Durante essa guerra, uma grande arma chamada Arco de Épiro foi perdida no mundo humano. Os vencedores dessa guerra se tornaram os deuses, enquanto os derrotados se tornaram os titãs, que agora estavam presos nas montanhas do Tártaro. Uma jovem virgem oráculo se levanta de seu sono. Suas companheiras perguntam a ela que visão ela teve, e ela diz que viu o rei Hiperion libertar os titãs de sua cela. Ela acredita que o rei deseja encontrar o Arco de Épiro para governar a humanidade. Nesse momento, o enorme exército do rei Hiperion marcha para os portões, e o próprio rei invade. O rei exige ver o oráculo, mas o sacerdote o impede, alertando-o de que ele incorrerá na ira dos deuses se não parar. Hiperion exige que o sacerdote lhe diga onde estavam os deuses quando seu filho e esposa estavam morrendo e quando ele rezava todos os dias. Ele então procede a queimar o pobre homem por não receber uma resposta convincente. Em seguida, ele proclama que encerrará o reinado dos deuses. Em algum lugar de uma vila helênica, Teseu vive com sua mãe. Um dia, os guardas da vila tocam os sinos e todos se reúnem no centro da vila. O comandante chamado Hélios explica que Hiperion tomou o mosteiro de Cibila e que seu exército logo atacará a vila. Então todos devem evacuar para o Monte Tártaro, atrás da grande muralha. Os aldeões rapidamente começam a evacuar, mas Teseu e outros camponeses são forçados a ficar para trás devido ao seu sangue menos nobre. Por causa disso, Teseu entra em uma briga com um dos soldados. Ele enfrenta 5 soldados de uma vez e consegue fazer o soldado Lisandro de refém. Hélios vem negociar e promete a Teseu que ele garantirá que os camponeses sejam levados em segurança no dia seguinte. Com isso, ele libera Lisandro. Hélio então pede que Teseu se junte a ele, mas ele rejeita, afirmando que não são confiáveis e descartariam seu povo quando quisessem. Teseu então vai até seu professor, um homem velho, que lhe diz que ele não deixará a vila para morrer uma morte lenta, mas sim que deseja morrer rapidamente nas mãos do exército de Hiperion. Ele encoraja Teseu a pegar em armas contra o mal. Naquela noite, quando o velho homem vai dormir, ele sente uma presença e rapidamente se transforma em sua verdadeira forma, o deus Zeus. Seu perseguidor era sua própria filha, Atena, que pergunta por que ele passa tanto tempo influenciando Teseu. Zeus admite que apenas Teseu pode liderar o exército de homens contra o exército de Hiperion, mas deve ser sua própria escolha. Depois que o exército evacuou os nobres de sangue alto, eles deixam Lisandro para trás com outros comandantes para proteger os camponeses. Lisandro, no entanto, assassina os comandantes a sangue frio e corre até o rei Hiperion para se colocar sob seu comando. Hiperion não quer nada com um traidor, ele não se importa com as mulheres, armas e nem as informações que Lisandro estava oferecendo e só quer saber onde o oráculo estava escondido, pois só ela conhece o Arco de Épiro. No final, no entanto, Hiperion decide manter Lisandro sob uma condição. Ele ordena que seus soldados o tornassem estéril, pois o mundo não precisa de mais covardes como ele para nascer. No dia seguinte, enquanto Teseu vai para as colinas praticar sua lança, ele nota que sua vila está queimando. Ele corre para o local e encontra o exército de Hiperion atacando e assassinando o povo de sua vila, que foi forçado a ficar para trás. Ele também vê 2 soldados prestes a matar sua mãe. Teseu ruge de raiva e mata vários homens na esperança de resgatá-la, mas é eventualmente imobilizado por vários homens. Então o rei Hiperion pega uma adaga e corta a garganta da mãe dele bem diante de seus olhos. Ele então comanda seus homens para levar Teseu às minas de sal como escravo. Do Monte Olimpo, os deuses observam enquanto a legião de Hiperion destrói todos os mosteiros em busca do arco. Zeus, no entanto, lembra os outros deuses da regra de que eles não podem interferir, a menos que os titãs sejam libertados, e os avisa de que, se ajudarem ou interferirem com os homens, serão punidos com a morte. Um dia, as 4 oráculos são capturadas e levadas para a mesma prisão onde Teseu está preso. A Virgem Oráculo toca acidentalmente as pernas dele e vê uma visão de Teseu junto a Hiperion sobre as ruínas da Grécia. Ela então rapidamente vai até os outros prisioneiros e diz que naquela noite eles devem escapar. À noite, enquanto as 4 oráculos estão realizando seu ritual, são interrompidas pelos guardas, e durante esse momento conseguem matá-los. 3 das oráculos ficam para trás para proteger a Virgem Oráculo de qualquer perseguidor. A mulher chamada Fedra também liberta Teseu junto com outros prisioneiros e todos escapam da prisão. Na manhã seguinte, Stavros, um dos prisioneiros que escaparam, avista um navio mercante. Então todos planejam roubá-lo e seguir para o norte para derrotar Hiperion de uma vez por todas. No entanto, quando chegam para emboscar o navio, percebem que está cheio de soldados de Hiperion. Uma batalha se inicia na qual eles estão realmente em menor número. Apesar de Zeus ordenar que não interfiram, Poseidon pula do Monte Olimpo para o mar para criar uma maré tão forte que destrói tudo em seu caminho. Os soldados são levados junto com o navio, enquanto Teseu e seu grupo são salvos graças às visões da Oráculo. Mais tarde, Teseu pergunta a Fedra o que mais ela viu em suas visões e ela lhe diz que ele irá enfrentar Hiperion. Ela também lhe diz que viu um corpo.
Teseu diz a ela que sua mãe faleceu recentemente. Fedra lhe diz que eles devem dar a ela um enterro apropriado, pois sua fé exige isso. E assim decidem voltar para a vila de Teseu. Por outro lado, Hiperion também ordena que o Minotauro vá atrás da Virgem Oráculo e manda seus outros soldados emboscarem qualquer um na vila. Depois de enterrar sua mãe no templo, ele nota que algo está preso na base do túmulo, onde uma grande rocha está cravada ali dentro. Quando ele golpeia com um martelo a rocha, ele descobre o desejado arco de Épiro. De repente surge da escuridão dos túneis o Minotauro, que o ataca. Lá fora, seus amigos também são cercados pela emboscada. Teseu luta bravamente com o Minotauro e, apesar de ser ferido no braço, ele consegue se erguer e derrotar a besta humanoide, cortando sua cabeça. Teseu então sai e usa o arco de Épiro para matar os soldados que cercam seus amigos. Após garantir a segurança deles, Teseu desmaia. Na manhã seguinte, ele acorda com Fedra, cuidando de seus ferimentos. Ela diz a ele que ele havia sido envenenado por Minotauro, mas agora está fora de perigo. Ambos se apaixonaram um pelo outro e assim dormem juntos. Ao fazer isso, Fedra renuncia à sua posição como a Virgem Oráculo e perde seu poder de visão. Mais tarde naquele dia, Teseu junto com Fedra, Stavros e o monge que eles também haviam salvado antes, seguem para o mosteiro, quando de repente começam a ouvir o que parece ser gritos abafados ao longe. O monge, entendendo algo, corre rapidamente mais para baixo. Chegando lá, começa a empurrar uma enorme estátua em formato de touro que estava em cima de uma grande fogueira. Teseu e Stavros, sem entender o porquê ele estava fazendo aquilo, o impedem, achando que ele estava louco. No entanto, Fedra percebe que os gritos abafados vinham de dentro do maldito touro e rapidamente Teseu com Stavros o derrubam. Eles então descobrem que ali dentro as irmãs oráculos de Fedra estavam presas, amordaçadas e já bastante queimadas. Teseu e Stavros percebem que foram os homens de Hiperion que fizeram aquilo, pois estavam ainda no local, logo mais abaixo ali no mosteiro. Fedra então chora muito pelo sofrimento que causaram às suas irmãs, que logo morrem. O monge fica enfurecido, pega uma espada e corre em direção onde os homens de Hiperion estavam para se vingar pelo que fizeram, sem perceber que isso na verdade era uma armadilha. Teseu e Stavros tentam pará-lo, mas é tarde demais, pois logo são cercados pelos homens pagãos e o monge logo é morto inutilmente. Teseu, estando caído, perde o arco que é pego pela hiena dos soldados. Ares, o deus da guerra, aparece para ajudar os humanos e destrói todo o batalhão inimigo rapidamente de maneira brutal. Atena também aparece e fornece aos homens 2 cavalos, instruindo-os a correr para o Tártaro para parar Hiperion. Para seu desgosto, Zeus desce dos céus. Ele está muito descontente com seus filhos. Atena se desculpa rapidamente, mas Ares tenta argumentar, o que o deixa tão irritado que ele o mata com um chicote de fogo. Zeus então se volta para Teseu e o adverte de que nenhum deus jamais o ajudará novamente e que ele está por conta própria, deixando-o sem entender, pois nunca pediu nada a ele. Hiperion e seus homens já marcharam para a grande muralha do Tártaro. Hiperion pergunta a Lisandro sobre o lugar, as defesas e o número de soldados que possui, e depois simplesmente o dispensa. A hiena diante se aproxima de Hiperion e lhe entrega o arco de Épiro. O soldado que acompanha o cachorro relata a Hiperion como os deuses apareceram do alto e massacraram os homens. Ele alerta o rei de que essa notícia traria pânico entre os homens. Hiperion, agora enlouquecido de poder e fome, simplesmente mata o homem para que a notícia não se espalhe. Depois de ouvir como o deus salvou Teseu, Hiperion obtém todas as informações que pode sobre o menino. Com a ajuda de Lisandro, ele descobre que Teseu é um bastardo nascido depois que sua mãe foi estuprada por alguns aldeões. Isso desperta seu interesse. Do outro lado, ao chegar à grande muralha, Teseu rapidamente se encontra com Hélios. Ele é então levado ao chefe do conselho. Teseu diz a ele que o arco de Épiro agora está em posse de Hiperion e que eles devem selar os portões e se preparar para a guerra. O líder do conselho não acredita nele, nem acredita que os deuses existem, então ele simplesmente recusa. De repente, eles são notificados de que um mensageiro foi enviado pelo rei Hiperion para discutir os termos de paz. O enviado do rei Hiperion estranhamente solicita que Teseu converse. Enquanto Teseu e o enviado conversam, o homem se revela como o rei Hiperion e pede a Teseu que se junte a ele. Ele tem certeza de que a guerra vai a seu favor e promete dar a Teseu a imortalidade. Teseu, irado pelo que ele fez à sua mãe, obviamente rejeita, dizendo que ações são imortais, não a carne, e retorna para dentro da muralha. Está claro que a guerra está agora sobre eles. No dia seguinte, todos os soldados preparam suas armas, escudos e armaduras para uma guerra iminente. Do lado de fora dos portões da grande muralha, milhares de soldados de Hiperion também estão prontos. Hiperion marcha para a frente de seu exército e dispara seu arco. Com uma única flecha, ele consegue derrubar os enormes portões da grande muralha. Eles estão assustados e alguns até jogam fora suas armas na esperança de se renderem. Em meio ao caos, Teseu sobe até a muralha e acalma os soldados perturbados. Ele faz um discurso para acalmar os nervos e diz que se render agora significaria render não apenas suas vidas, mas também suas almas.
Ele então lidera o pequeno exército contra o inimigo que se aproxima trazendo grande número de soldados. Uma grande batalha se inicia onde muitos homens morrem. Os helênicos mantêm sua posição e lutam bravamente contra o exército pagão. Durante a batalha, o rei Hiperion marcha orgulhosamente através dos portões e se dirige ao topo da grande muralha. Lá ele é saudado pelo líder do conselho helênico, que ainda tem esperanças de uma negociação. Mas Hiperion simplesmente caminha e separa sua cabeça do corpo, matando-o. Hiperion então mira seu arco na montanha à sua frente e a atinge. Teseu ouve esse barulho de baixo e corre junto com Stavros para parar o rei louco. Quando chegam lá já é tarde demais, pois Hiperion mira seu arco na gaiola contendo os titãs e a atinge antes que possam matá-lo. Teseu acorda após a explosão e vê que seu amigo Stavros está gravemente ferido. Os titãs foram libertados e estão lutando contra ele. Ele usa o arco para atingir um deles, mas o resto dos titãs simplesmente o matam instantaneamente. Nesse momento, os deuses aparecem do céu. Zeus, com o golpe de seu martelo, tira o arco das mãos do inimigo. E uma batalha logo começa entre eles e os titãs, onde claramente os deuses são mais fortes. Porém não podem vacilar, já que os titãs podem matá-los e estão em maior número. Lá fora, Teseu é surpreendido por Hiperion. E eles também começam a lutar, onde um quer matar o outro. Sendo vários, os titãs conseguem matar Apolo e Hércules. Poseidon luta bravamente e mata muitos deles, mas logo também é morto pelas mãos dos seres obscuros. Zeus observa sua filha Atena sendo empalada pelos titãs e isso a deixa à beira da morte. Ele vê o estado de Atena então em um acesso de raiva. Ele agarra as correntes que prendem o Tártaro e as puxa juntas na esperança de colapsar a montanha e conter os titãs dentro dela. Enquanto isso, Teseu e seu inimigo lutam por suas vidas. Após muita dificuldade e uma batalha árdua, Teseu felizmente consegue derrotar Hiperion e o mata. Assim que o faz, a montanha Tártaro desaba sobre todos eles. Algum tempo depois, sabe-se que Teseu ganhou um lugar entre os deuses por sua bravura além de qualquer outro homem. Ele também foi recompensado com um filho, Acamas. Um grande monumento para honrar Teseu foi feito no centro da vila. Acamas observa o monumento de seu pai admirado. De repente, ele é saudado por um homem idoso, o mesmo homem que uma vez ensinou Teseu. Ele diz a Acamas que a guerra no céu está chegando e que seu pai estará lá. Acamas então olha para o céu e contempla milhares de homens batalhando, dando início à guerra nos céus.